14 horas, mais 17 minutos, na terra que ensinou a Paraíba a ler. Boa tarde, professor Herbert Melo. Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, Raimundo Soares, Leonardo Lins. Boa tarde, Juninho das Mídias. Boa tarde a você, ouvinte, amigo, telespectador, que nesse momento nos acompanha pelo Difusora 1, que nos acompanha pelo Difusora Rádio, através do nosso Instagram, que nos acompanha através do Rádio Net, que nos acompanha pelo nosso site www.difusora1.com.br. Você que me acompanha pelo rádio, aquele abraço, sinta-se abraçado, acolhido pela bancada do programa Boca Quente Parte 2. E ontem, meu caro Jarismar Pereira, nós tivemos a publicação de pesquisa presidencial. Pesquisa presidencial e Luiz Inácio Lula da Silva está na liderança. O presidente Lula vai liderando a pesquisa eleitoral. E aí eu vou lançar uma frase que inclusive vai servir como o título do meu comentário. É o título do meu comentário. E o título é o seguinte: Bolsonaro não é Jesus, mas ressuscitou Lula. Ressuscitou politicamente Luiz Inácio Lula da Silva, e essa é a grande realidade. E os números mostram isso, porque a primeira pesquisa que nós tivemos no nosso país em 2025, em que Lula consegue ter a aprovação maior do que a rejeição, é pós-tarifaço, amigo. É pós-tarifaço, é pós um cidadão chamado Eduardo Bolsonaro partir para os Estados Unidos da América, abrir a boca, falar os maiores absurdos, falar as maiores atrocidades, as maiores besteiras possíveis e ressuscitar Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a realidade. O cenário que se desenhava, é bem verdade, que já era muito ruim tanto para uma candidatura bolsonarista como para uma candidatura do atual presidente, buscando a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque quando pergunta para o brasileiro, você acha que Lula e Bolsonaro deveriam estar onde? A resposta é muito longe da presidência da República. Para os dois. Para os dois. A maioria da população brasileira não engole Lula e Bolsonaro, não. O problema é que Bolsonaro tem 30%, Lula tem 30%, esses 30% votam no mesmo candidato, vão para o segundo turno, e quem tem 40% se pulveriza entre muitas candidaturas, e aí, naturalmente, tem que, no segundo turno, optar por uma eleição plebiscitária. Bolsonaro ou Lula. Essa é a realidade. É o que nós estamos vivenciando dentro do nosso país. É uma realidade, inclusive, muito ruim, muito negativa. É uma polarização que ainda não se desmanchou. É uma polarização que se faz presente, cada vez mais presente no nosso dia a dia. Agora, o cidadão que traçou essa estratégia de comemorar tarifaço, a estratégia de aplaudir tarifaço, a estratégia de colar a imagem ao tarifaço e trazer isso como uma realidade positiva, com todo respeito, essa megamente, se eu fosse o líder das oposições, se eu fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu não queria perto de mim. Podia ser meu filho Eduardo, mas para estar fazendo besteira, para estar fazendo cagada, para estar respingando em mim, para estar ressuscitando meu adversário, eu não queria perto de mim. Mas não queria mesmo perto de mim. Não, fica com tuas loucuras, com tuas doidices para ir. Pelo contrário, eu ia pedir era para que o ministro do Supremo derrubasse as redes sociais dele também. Derruba, porque derrubando as redes sociais dele não tem como ele falar besteira e não tem como respingar em mim. É uma coisa, amigo, sinceramente, que politicamente, eu estou falando aqui politicamente, do ponto de vista eleitoral, é imbecil. Do ponto de vista eleitoral, é uma estratégia imbecil. É uma estratégia onde você pega um 38, aponta para o próprio pé e atira. Aí, pronto, fez efeito. Tô aqui com o pé furado de bala. Aí, pega a arma de novo, vamos mais uma. Aponta de novo, atira de novo. Não tem lógica, não tem sentido. Não tem sentido. É uma estratégia sem sentido. Agora, nem tudo, meu caro Jarismar Pereira, é mar de rosas para Lula. Nem tudo é mar de rosas para Lula. Se nós formos analisar os cenários da pesquisa Datafolha,
nós vemos o seguinte: tem uma candidatura mais alinhada ao bolsonarismo, que se descola das outras de direita, exemplo de Ronaldo Caiado, a respeito também de Ratinho Júnior, a exemplo de Romeu Zema. Então é uma candidatura que se descola. Nós vamos ter Lula ali com entre 39% e 41%, e uma candidatura de direita que pode variar, depender de quem seja o candidato, vai estar ali dos seus 20 e tantos por cento, podendo chegar até os seus 30%. Agora, o que é que preocupa a Luiz Inácio Lula da Silva e o que é que pode fazer diferença no processo eleitoral de 2026? Quais são os outros nomes que despontam e que pontuam nessa pesquisa? É Ratinho Júnior? Ratinho Júnior tem um alinhamento mais voltado à direita ou mais voltado à esquerda? É mais voltado à direita. Então, a tendência é que, se Ratinho Júnior, não sendo candidato ou sendo candidato no segundo turno, esses votos de Ratinho Júnior, eles tendem a migrar para qual candidato? Para Lula ou para o candidato à direita? Isso é uma pergunta, isso é algo a se pensar e a se preocupar por parte de Lula. O segundo ponto, depois de Ratinho, quem é que vem? É Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado é mais ligado, é mais alinhado a uma direita ou a uma esquerda? É a uma direita, então isso é algo a se preocupar. E o terceiro nome é Romeu Zema, que também é um candidato mais voltado à direita. Então, para Lula é preocupante um eventual segundo turno com esses nomes que estão postos. Porque em 22 foi exatamente isso que garantiu a Luiz Inácio Lula da Silva a presidência da República. Foi Simone Tebet, foi a migração dos votos. Embora o apoio de Ciro Gomes não tenha sido verbalizado, mas todo mundo sabe que o eleitorado de Ciro Gomes é um eleitorado mais voltado ao campo progressistas. E migrou, naturalmente, majoritariamente, para a sua candidatura de Lula. Foi o que garantiu a eleição de Lula. Lula somou Tebet com Ciro Gomes, com um percentual considerável de Soraya Tronic, e venceu as eleições. Bolsonaro somou ele com Padre Kelmo e deu no que deu. Então, para 2026, é importante analisar esse cenário. 14 mais 24, Boca Quente, parte 2, já no ar. Jarismar Pereira, professor Herbert Melo, Ian Braga e o Boca Quente, parte 2.